tirar o petróleo. Então não tem nada para produzir. No Brasil tem. No Brasil tem sonda, no Brasil tem plataforma, tem navios, tem um monte de coisa. Então aquilo que é um problema também é uma virtude. Tá? E vinha sendo assim. Vou passar para mim, por favor. Bom, aqui mostrando a complexidade, né? Para quem não sabe, lá quando eu citei que o Brasil dependia 80% do petróleo importado, tá? O Brasil começou a produzir em águas mais rasas e até chegar então no pré-sal aí, que quando eu costumo explicar para os alunos o que é também o pré-sal, né? Por exemplo, sei lá, 5, 6 mil metros de água e 5, 6 mil metros de sedimento, 3, 4 mil metros de sal. Tá? Eu começo pelo menos, se não tem como compreender profundamente, pelo menos imaginar a qualidade de um material para resistir a uma coluna de água de 4, 5, 6 mil metros. A qualidade de um elemento para perfurar 4 mil metros de sal. Sendo que o sal, você sabe, tem poder corrosivo, ele aquece, ele assume uma forma plástica, ele fecha. Então é um negócio de grande complexidade tecnológica e que nós estávamos avançando aí numa velocidade impressionante. Porque, de novo, né, no Brasil, se você começar, eu mesmo conversando com meus alunos de relações internacionais, tá? Se você começar a falar, por exemplo, na cadeira de ciência e tecnologia, começar a falar daquilo que o Brasil tem de bom, a maior parte dos alunos não conhece. Por quê? Porque aquilo que é bom não circula nos meios de comunicação. Tá? Então os alunos não conhecem. Eles não sabem como é que é. Tá? Quando tu traz algum dado positivo sobre o Brasil, os alunos conhecem. Isso é uma coisa que eu notei, tá? Ao longo desses anos aí de sala de aula. Tá? Ninguém tem a menor noção. Pode passar, por favor. Bom, e aí vocês viram, né, que a questão da Petrobras, de novo, está no epicentro dessa crise política atual. A primeira medida do governo interino foi tirar a exclusividade, tira da Petrobras a obrigatoriedade da exploração no mínimo 30%. Né? Então a reserva de mercado é retirada. Isso vai contribuir para a perda de escala. Né? Se você tem menos custo, tem menos escala. Isso vai impactar a política de conteúdo nacional, tá? O que vai diminuir a escala da indústria de suprimentos. Né? E, de novo, né? a gente tem que escrever um artigo, depois eu posso passar para vocês, um artigo de conjuntura mesmo. Era muita ingenuidade, eu acho, no Brasil, inclusive, achar que o BRICS emergeria ao topo da ordem política mundial, assim, de grátis, que nem se diz. Certo? E o Brasil, né, não sofreria nenhum tipo de resistência. Chega os 5, bate na porta e entra aí a mesa de vocês, tranquilo. Né? Obviamente que as potências observavam atentamente e mobilizavam as suas ações políticas para o momento adequado. Tá? Pode passar. E aqui de novo, né, uma coisa muito curiosa. Eu tenho um cunhado e há um tempo atrás ele é engenheiro de comunicação e ele havia passado o concurso então da Petrobras. E a primeira pergunta que eu fiz foi: bom, os sistemas de comunicação são extremamente complexos, né? Porque, por óbvio, se vocês dominam o topo da cadeia tecnológica, né, certamente vocês devem tentar entrar no sistema de vocês o tempo todo. Isso foi um pouco antes dessa notícia, que a Petrobras sofre o terceiro furto de peças de computador, a Halliburton estava envolvida e aí a coisa ia embora. Essa notícia é de 2008, eu acho. Tá? Então, notem vocês, né, esse dia eu lendo um artigo sobre a CIA, e ele dizia, né, a CIA
tem um braço na política e um braço na economia. Um é desestabilizar governos e levar adiante seus interesses políticos, e o outro é participar da guerra econômico-tecnológica. Os agentes estão aí para isso, para se infiltrar nas principais áreas de pesquisa e tecnologia, para furar editais, para tirar empresas do setor. Esses dias, conversando com o embaixador Sérgio Tutiquian, que esteve no Iraque na época do Saddam, né? E ele relata, né, essa questão do domínio das grandes potências. As empreiteiras brasileiras, né, e nem as empresas do complexo militar que o Brasil estava desenvolvendo nos anos 70, não conseguiam exportar para ninguém. Tu podia ter preço, podia ter tecnologia, podia ter o que você quisesse. Então, o mundo não funciona assim. Entendeu? O mundo não funciona assim. Essas empresas tinham uma rede de assessoramento, serviço de inteligência, conexões políticas, suborno, que permitiam manter o domínio de todos esses mercados, da construção civil, né, do suprimento de todos os outros demais equipamentos. E, se eu não me engano, ele deu a data, se não me engano, 78, o primeiro ano que o Brasil conseguiu exportar serviços de engenharia foi para o Iraque. A muito custo, na base de muito suor. O Brasil teve que furar o embargo, teve que assumir uma série de compromissos políticos com o Iraque. Foi naquele contexto que o Brasil declarou que o sionismo era uma forma de racismo, né? E teve que furar o embargo com os Estados Unidos, que os Estados Unidos e o Ocidente estavam fazendo no Iraque. Há muito custo para poder, e a partir dali, no final dos anos 70, inicia a história brasileira de exportação dos serviços de engenharia e de petróleo. É fundada a Brasper e tal, e o Brasil começa a entrar, a brincar com os grandes nesse setor. E essa história parece que também está chegando ao fim. Certo? Esse é um dado relevante. E aí o que acontece? Então tem o roubo dos computadores da Petrobras, você tem os escândalos, o escândalo da NSA em 2013, que curiosamente, menos de um ano depois, começa a Operação Lava Jato em cima da Petrobras. Ou seja, eles tinham acesso aos computadores, tinham acesso, ou melhor, às escutas, né? Aí, a partir dali, chega uma operação de justiça, começa a investigar pessoas envolvidas em propina, etc, etc. E, a partir daí, um detalhe importante, não sei se vocês lembram, em março de 2013, tem uma pesquisa do Datafolha, que a presidente Dilma havia alcançado o recorde de popularidade. O desemprego brasileiro estava na faixa de 5%, a menor da história. A economia brasileira fechou 2013, acho que não me engano, 3%. A dívida PIB era uma das menores historicamente. E aí a gente chega nas manifestações de meados de 2013. Dali para cá, o Brasil é tirado do tabuleiro do xadrez internacional de diversas formas. Não só mais do ponto de vista diplomático, mas do ponto de vista das suas empresas também. Que sai a Petrobras, sai a Odebrecht, sai a Mendes Júnior, sai a Camargo Correia e tudo mais. Né? Será que a gente vai precisar da liberação de documento por 20 anos? Né? Aí eu, mas é meio teoria da conspiração. Não. Olha só, em 1950, se vocês pegaram o livro da própria CIA, a CIA, ela traduzia tudo que era produzido na Rússia. Ela tinha um agente em cada esquina, né? Ela participou de golpes nos anos 60 e 70 em todos os cantos do mundo, né? Se infiltrou em órgãos de pesquisa, jornalistas, no caso do Brasil, por exemplo, no caso do Chile. A desestabilização do Chile é muito famosa, né? Porque eles pagaram $50 para cada caminhoneiro ficar em casa, né? Aí houve os abastecimentos, isso tudo documento. Agora, uma pergunta que eu faço, muito simples, até hoje ninguém me respondeu. A pergunta é:
O que faz supor que a CIA hoje é menor do que era nos anos 60? O que faz supor que ela tem menos funcionários, menos capacidade tecnológica e menos recursos? Supondo que isso não é verdade, o que esses agentes fazem com tanto dinheiro, com tanta capacidade tecnológica e com tantos quadros? O mesmo que eles faziam nos anos 60 e 70 com muito mais capacidade. E é por isso que não há nenhuma dúvida que as revoluções coloridas em torno da Rússia foram em torno da Rússia, por acaso. Tá? Quer dizer, o fato concreto que o Brasil entra numa profunda crise, a política externa brasileira, a integração sul-americana desaparece, a presença do Brasil da África desaparece, e quase todos os BRICS sofrem um abalo profundo, exceto a China. Certo? Então esse é um dado da história. Vou passar. Bom, e agora, né, José? O fato concreto é o seguinte. Uns entendem a crise política atual como uma circunstância muito específica, onde cai um governo cuja popularidade era muito baixa, certo? Ascende outro governo, a economia se reativa, e a barca segue. Essa é uma leitura e, portanto, é uma crise política pontual. Tá? É uma leitura. Eu discordo. Eu acho que não se trata do fim do lupetismo. Eu acho que vai mais profunda nisso. Tá? Vou dizer por quê. Primeiro, do ponto de vista das corporações. Tá? Os dados aí já falam mais de 1 milhão de desempregados. Só a Odebrecht perdeu 70 mil funcionários, tinha 140, mais ou menos metade dos funcionários. Tá? A pergunta que eu faço, eu gosto da comparação, o que aconteceu com as empresas americanas envolvidas em má gestão e em crise depois de 2008? Foram reconstruídas, saneadas, modernizadas e entregues novamente ao jogo. A General Motors é um exemplo sintomático. Né? Deu um salto, inclusive, nos últimos anos. O que aconteceria? O que aconteceu com a Siemens, com a Alstom, depois da crise em São Paulo? Fecharam ela, demitiram metade dos funcionários. O que aconteceu com a Volks, depois do escândalo lá, de que ela alterava a questão da poluição, né, dos motores, do meio ambiente? O que aconteceu? Vocês conseguem imaginar um juiz chamado Morawski, na Alemanha, que quebrasse a Siemens, a ThyssenKrupp, a Volks, né, em nome do que fosse? Até porque os exemplos de corrupção e de práticas ilícitas eu acabei de dar, recentes. É inimaginável. E aí eu acho que entra uma confusão que acaba impactando até a própria segmento esquerda. Porque, bom, se essas grandes corporações, a grande capital, é a burguesia, é a corrupção, que se vão todos. E a minha pergunta é, o que se faz para quem tem alguma pretensão de ter um país com uma projeção internacional, um parque produtivo minimamente complexo, se todas essas empresas do setor de petróleo, do setor de construção civil, do setor de alimentos, que é a JBS, Friboi e outras, né, começaram a sofrer também, os grandes bancos nacionais, se todos eles se desidratarem, né, o que sobra? Sobra o xerox do outro lado da esquina, o cachorro quente aqui da pracinha. Esses dias eu abri para mostrar para um aluno de relações internacionais, são mais sensíveis a isso, né? Nada contra os economistas, viu, meu amigo do Japão. Mas assim, no caso do pessoal
Mas olha só, eu abri, eu não sei se alguém conhece, é tão especializado, mas abram o site da Odebrecht Defesa. Você fez isso? E aí façam uma pergunta. E se a Odebrecht Defesa ou desaparecer ou for adquirida por americanos, israelenses, alemães e chineses, sobra no Brasil, afunda. A gente vai ter que botar só os índios para lutar, porque o único que tem arco e flecha não tem mais nada. Acabou o pseudo-complexo militar brasileiro. Deu. Esqueçam. Defesa, segurança, exército, autonomia, soberania, deu. Entendeu? Não tem mais nada. Mísseis, satélites, ProSub, tudo é Odebrecht. Bom, sem essas grandes corporações não tem internacionalização de empresas brasileiras, não tem exportação de serviços, iniciada lá no final dos anos 70, como eu falei para vocês, a muito custo. Não tem integração sul-americana, porque a integração sul-americana é basicamente um pezinho no BNDES e outro pezinho nas corporações brasileiras. Não tem IRSA, não tem Unasul, não tem nada. Certo? A infraestrutura brasileira